Olá, meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Nós estamos com a nossa série de estudos do livro do Apocalipse. Hoje nós vamos estudar o versículo de número 7 do capítulo 2 de Apocalipse. Mas antes de nós começarmos a aprender um pouco da palavra de Deus, nós vamos fazer uma oração. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por mais esse dia de vida e te pedir a tua bênção sobre a vida de cada um que está assistindo, que está compartilhando, que está se inscrevendo, que está chegando agora no canal, que o Senhor possa estar abençoando cada um que está participando dessa série de estudos, que não é fácil de entender, de compreender, mas o Senhor é fiel para nos ajudar a entender e compreender a tua santa palavra. Assim, abençoe a todos, nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no versículo número 7, sem perda de tempo, diz assim, ó: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus, tá bom? Então, meus queridos, o versículo de número 7, primeiro, eu quero separar aqui, bem aqui, alguns pontos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida. Outro ponto, que está no meio do paraíso de Deus, tá bom? Somente vou separar entre 1, 2, 3, 4, 5, entre 5 pontos importantes deste versículo. Primeiro, quem tem ouvidos, ouça. Essa expressão ouvido não está se referindo literalmente à audição nossa. Ouvir, qualquer pessoa ouve. Repreensão, ouve palavras de ânimo, ouve palavras que machucam, ouve palavras boas, palavras que edificam, palavras maravilhosas. São várias palavras que a gente ouve. Mas essa expressão ouvir que Jesus está dizendo não se refere a essa questão auditiva nossa, não. Ele está se referindo porque quem ouve tem que dar atenção, quem ouve tem que receber e quem ouve pratica. Então Jesus está dizendo para a igreja de Éfeso: procura praticar, procura receber e procura dar atenção à palavra. Porque um povo que não dá atenção é um povo que se perde. Quantas e quantas vezes nós não falamos para a pessoa ouve e de repente daqui a pouco faz as mesmas merda. Desculpa a expressão, a fala. Mas quantas e quantas pessoas não estão aí errando? Todo mundo está vendo que está errando, tá ensinando, mostrando, ele continua errando. E muitos, só porque tem um cargo elevado, tem um título, não quer mais escutar ninguém não, viu? Toma muito cuidado quando você for repreender alguém, seja direto e objetivo, sem trazer nenhum tipo de problema, porque tem pessoas que não gostam não, principalmente aquele que se acha o dono da situação. Essas pessoas não querem mais dar ouvido, não querem mais reconhecer que errou. Eles se acham os superiores. E não quero mais reconhecer que errou, não. Tome muito cuidado, tá bom? Outro ponto importante, o que o Espírito diz às igrejas. Essa expressão, às igrejas, não está se referindo literalmente, unitária, como a igreja de Éfeso. Não. Quando ele fala às igrejas, ele está falando para a igreja de Éfeso daquela época, está falando para igrejas futuras, até a de hoje, a nossa, que nós nos congregamos, nos juntamos com os nossos irmãos, com os santos, para comungar e adorar a Deus. Ele está falando também para nós, hoje, na atualidade. Ele diz, ó, o que o Espírito diz às igrejas. Plural, ó, plural, às igrejas. E quando eu leio, eu entendo que esse Espírito não está com letra minúscula. Observe bem, Espírito está com letra maiúscula. O que significa isso aí, irmão Orlando? Significa que quando eu leio o Espírito com letra maiúscula, eu estou me referindo ao Espírito
Espírito de Deus, ao Espírito Santo. Quando eu leio Espírito com letra minúscula, eu estou lendo espírito humano, físico, esse natural que o homem ele tem. Quando eu leio Espírito Santo com letra maiúscula, está se referindo que é voz de Deus. Então Deus está dizendo assim, ó, o que o Espírito diz à igreja, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. E quando o Espírito Santo fala e que nós atendemos, quando a igreja atende a voz do Espírito Santo, ela tem unidade. Quando a igreja ouve o Espírito Santo e atende, ela discerne os espíritos. Terceiro, ela é direcionada por Deus. Uma igreja que deixa o Espírito de Deus falar, ela tem unidade, ela não é dispersa, ela tem poder de Deus, ela tem ação divina, ela é uma igreja abençoada, é porque ela é direcionada. Mas, infelizmente, tem muitas igrejas que não ouvem mais o Espírito falar. A igreja primitiva, ela dava muita atenção ao que o Espírito falava. Ela dizia, ó, separa para mim fulano e Bertando para uma obra. Hoje não. Hoje ninguém faz mais isso. Hoje eu quero A. Aí eu não concordo de fulano. Ah, mas eu quero ele. Mas eu não quero. Vamos fazer aqui uma votação. Vamos chamar aqui as pessoas. Vamos chamar aqui o grupo daqueles que coordenam. Bora lá. Aí chega lá e um diz, eu quero ele. O outro diz, não, isso aí não serve. Não tem chamada nenhuma. A gente observa que não tem chamada nenhuma. Onde chega, nunca prospera. Só tem derrota. Só tem problema. A outra, não, ele tem sim, vamos botar. E acaba que, às vezes, a maioria vota e acaba colocando uma pessoa que não era, agora vai ser. Mas o Espírito de Deus não tem liberdade de falar. Então, simplesmente vai estar lá. Mas não ouve o Espírito Santo, porque uma igreja que ouve o Espírito falar é uma igreja que ela é unida, é uma igreja que tem discernimento, é uma igreja que ela é direcionada. Outro ponto importante, ao querer vencer, Jesus está convidando as igrejas para se colocar como um vencedor, Então, uma pessoa que é vencedor, ele permanece firme. Uma igreja e um povo que é vitorioso, que vence, é uma igreja que permanece firme. Por quê? Porque os vencedores permanecem na fé, os vencedores não se desviam, os vencedores vencem o pecado, os vencedores vencem as provas diárias que ele tem. Você está pensando que uma pessoa, para ser vitorioso, ele tem que passar por isso. Tem que vencer essas guerras, tem que vencer essas batalhas, tem que vencer esses morros da vida que se levanta na nossa frente. E a gente, quando está sendo direcionado por Deus, porque quando nós ouvimos, quando nós damos atenção ao que o Espírito fala, quando nós nos colocamos na posição de vencedor, o Senhor sempre estará com o seu povo, tá bom? Eu vou ler a primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4, diz assim, ó, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé. Então, a pessoa que está direcionada pelo Espírito Santo, que ouve a voz do Espírito Santo, é uma pessoa que tem fé e ela vence. Outro ponto importante aqui. Romanos, capítulo 8, versículo 37, diz aqui, ó, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, porque
aquele que nos amou. Então, Deus nos chama para a gente ser o quê? Vitorioso. Vamos concluir aqui com Tiago 1, versículo 2. Bem-aventurado, ou mais do que feliz, é o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, vencer não é só chegar lá e dizer, eu estou aqui para vencer, não. Tem que ter dificuldade, tem que ter perseguição, tem que ter prova, tem que ter uma série de coisas para a gente realmente dizer, eu venci. Assim como Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Então, se ele venceu por nós, ele nos dá o direito de nós vencermos também. Outro ponto importante do versículo, ele diz aqui, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida. Essa expressão, árvore da vida, está escrito lá no livro de Gênesis, capítulo 2, o versículo de número 9, onde Deus cita essa frase, árvore da vida. Mas essa expressão, árvore da vida, aqui no livro do Apocalipse, é um símbolo a qual que essa árvore representa, essa árvore da vida, aqui no livro do Apocalipse, ela representa a vida eterna, ela representa imortalidade, ela representa restauração e ela também representa comunhão perfeita. Então, essa árvore da vida que Jesus está falando para João escrever para a igreja de Éfeso não é a mesma literal que Adão e Eva olharam no meio do paraíso, porque no meio do paraíso tinha essa árvore da vida, e Deus fala que é do conhecimento do bem e do mal. Então, quando ele coloca essa árvore, o que ele diz? Eu quero obediência de vocês. Eu quero a obediência de vocês. Se vocês comerem, vocês vão morrer. Aí a serpente vem e diz para Adão, não morrerá. Vocês serão semelhantes a Deus, conhecerá o bem e o mal. Aí que vem um fracasso, porque eles desobedecem. Então, essa expressão da árvore da vida que Cristo realmente está colocando para a igreja de Éfeso, está dizendo para Éfeso que ele vai restaurar. Se nós sermos fiéis até o fim, se nós dermos ouvido à voz do Espírito, se nós de fato praticarmos a palavra de Deus, Deus nos dará o direito. Ele tirou no jardim, tirou de Adão e Eva lá o direito deles lá de comer desta árvore. E aqui no livro de Apocalipse, ele diz que nos dará o direito, ele vai nos dar a comer, dará-nos liberdade. Tá bom? Dará liberdade de usufruir de Deus. Adão e Eva não rejeitaram através da desobediência de usufruir da presença divina, literal de Deus, por causa da desobediência. E que Deus nos chama para viver uma vida de obediência, para a gente voltar a participar da árvore da vida, tá bom, meus irmãos? Ponto importante do versículo diz aqui que está no meio do paraíso de Deus. E paraíso significa lugar divino, onde tem a presença de Deus, tá? No livro de Lucas 23, versículo 43, que quando um dos ladrões está do lado de Jesus e vira para Jesus e disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus vira para ele e diz, hoje estará comigo no paraíso. Essa expressão no paraíso significa habitação eterna dos salvos e simboliza presença eterna de Deus. A aplicação para Apocalipse 2,7, eu separei 4 pontos importantes. Primeiro, para a aplicação, devemos ouvir
a voz de Deus. Segundo, existe recompensa para os fiéis. Terceiro, devemos perseverar até o fim. Quarto, Cristo restaurará o seu povo, tá bom? Meus queridos, espero que você tenha gostado do estudo do livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 7, tá bom? Espero que você tenha gostado. Fique na paz, paz, paz.